Amanhã de manhã, quando vocês acordarem, fala um bom dia com essa segunda energia. Se eu pedir uma boa noite agora, vocês vão fazer mais forte. Por que eu falo isso? Eu estava conversando com a nossa querida Jaqueline, que eu faço caminhada com a minha esposa. Quer dizer, eu não faço, eu não gosto de caminhar. Ela que obriga, depois eu vou explicar por quê. E ela é tímida, ela não gosta de aparecer na mídia. E toda vez que eu vou fazer caminhada, tá aquela turma toda fazendo a caminhada, né? Seja de manhã, à tarde, à noite. Mas vocês notam, nenhum está fazendo a caminhada. Todo mundo está andando. Mas ali está com o celular na mão, pensando que quando acabar a caminhada tem que cuidar da casa ou ir para o banco. Aí quando ele passa por mim, eu falo, bom dia. Ele não responde, uns respondem. Ele dá uma olhada, quando ele volta, não é mais o pensamento dele, ele quebrou. Só por você ter falado bom dia. Porque eu já fiz esse teste muitas vezes, quando eu não tinha esse processo de caminhar, na rua, eu via lá na frente a pessoa vindo marchando, preocupado. Quando chegava perto de mim, eu falava, bom dia ou boa tarde. Ele olhava, respondia ou não, da pouco eu olhava para trás e já estava mais devagar, mais leve. Então experimenta fazer isso dentro da casa de vocês, vocês vão ter uma surpresa como eu tive, né? Um dia eu conto a história aqui, vocês vão rir muito. Mas, primeira demonstração que vão virar para nós, vão falar assim, ué, o que você está querendo? Viu o passarinho verde? Nós não estamos acostumados a quebrar o pensamento negativo e criar um pensamento novo. Mas para isso tem que ter atitudes pequenas no nosso dia a dia. O bom dia, quando o meu mentor solicitou, era nada. Era só bom dia. Mas o que veio depois de solicitação para me melhorar o meio, melhorar o ambiente, melhorar tudo, são coisas pequenininhas que fazem com que a gente pense que estamos com um problemão enorme. Mas, na realidade, é falhas pequenas que a gente faz, vai somando, mas você não percebe, é sutil. E quando abre o olho, que você vai prestar atenção, você está com um problemão enorme. Eu sou piloto há 40 anos, né? E a gente vê muitos acidentes da aviação. Mas 90% dos acidentes é mecânico. 10% pode ser falha do piloto. Por quê? São falhas pequenininhas que ninguém corrige. Chega um ponto, a aeronave cai. Quando vai fazer a investigação, seja um helicóptero, seja um avião pequeno, grande, vai fazer a investigação, vê que lá atrás houve uma mangueira, houve um parafuso, houve um alerta, mas era tão sutil que ninguém levou a sério. E aí acontecem os acidentes. E a nossa vida é isso. A gente vai envelhecendo e não vai prestando atenção nas falhas pequenininhas que nós criamos. Não é os outros que criam problema para nós, o desafio. É a gente que cria para nós mesmos. Cada um é o que é. E Deus sabe como cada um é. Quando eu voltar aqui de novo, se gostarem, né? Então a casa é livre. Eu quero que algum de vocês faça essa experiência de levantar de manhã cedo e falar, bom dia! Não importa que você está triste, não importa que você está com depressão, não importa que a tua vida está... faz isso. Aí depois nós vamos fazer uma palestra sobre como montar fluidos e energias boas na nossa vida. É compromisso com a espiritualidade, tá? Não é fácil, não. Eu gosto de falar isso porque na minha vida eu tive duas fases. Uma, inimigo número 1 da doutrina espírita, porque o meu conceito da minha família não podia nem falar esse nome espírita, porque era coisa do diabo. E eu sou de uma geração que o pai só fala uma vez. E você acredita. Depois, com quase 40 anos, eu briguei com meu irmão gêmeo. Eu tenho um irmão que, se vocês encontrarem ele na rua, e eles não cumprimentar vocês,
Não vai fazer igual alguns amigos meus. Poxa, na palestra você fala, e quando você encontra, eu pisou no meu pé no banco e nem desculpa. Aí eu falo, era meu irmão GM, só pode ser. Eu falei, ainda mente, porque é igual demais, na voz de tudo, mas ele não é espírito. Aí, nesse processo, quando eu briguei, eu quis saber por que eu briguei com uma pessoa que eu amo, uma vez só, e foi terrível, foi algo, e a culpa era dele. Entrei num centro espírita pela primeira vez, porque eu casei com a minha esposa sem saber que ela era espírita, porque se eu soubesse eu não casava, estava apaixonado, mas esse negócio de religião, pelo amor de Deus, casar com a espírita. Aí depois, nós muito pobres, né? Ela entrou numa casa, eu briguei, atrapalhei, xinguei, fiz tudo que eu pude para atrapalhar ela. Até que passei por esse problema, eu falei com ela, eu vou no centro espírita com você. Ela falou, não vai me aprontar lá dentro, porque eu era terrível, ficam chupando manga. Fui e sentei, e a primeira palestra foi obsessão e fascinação. Tudo que aquele orador falava, fiquei com a raiva dele, porque não era nada culpa do meu irmão. Ele botava a culpa em mim. Que isso? Eu fui lá para ver se dava um jeito no meu irmão. E a palestra, aí estudei 10 anos, fui vice-presidente 2 mandatos, e ampliamos a casa, essas coisas todas. Inimigo da doutrina espírita. Por que eu falo isso? Porque quando eu vejo criança, jovem, crianças, dentro do centro espírita, é eles que vão ser o futuro. Tem casa que não deixa entrar, fecha a porta mesmo. Manda os pais embora, porque trouxe as crianças. Eu sou diretor da USE, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Guarulhos. Nós temos lá 46 entidades, na qual eu já fui presidente, vice, tesouro, tudo. Hoje eu sou diretor do Departamento de Integração entre as Religiões. É um departamento que eu montei já faz 15 anos e é um sucesso. Então, o que eu tenho de amigo? Pastor, muitos pastores, padre, cada um de uma região, porque um não pode ir na outra, umbandista, candomblista, Xexinoê, muita, cigano, todos eles estão comigo no WhatsApp até hoje. Por quê? Porque o meu modo de apresentar a doutrina espírita, eles adoram. Porque uma coisa que o meu mentor me ensinou é respeitar a diferença. Não é impor a minha ideia. É claro, pelo departamento interreligioso, eu falo no Polo 9. As 9 grandes escolas estaduais de Guarulhos. E eu fico na sala dos professores até falar com os alunos. Quem é o pastor dessas escolas? É um professor. Quem é o padre? É alguém da região, porque um padre não pode ir na religião do outro. Com isso, eu ganhei muitos contatos. E na hora de expor, né, eu não entro naquelas razões que prejudicam o meu colega. Qual é uma? Céu, inferno e purgatório. Livre-arbítrio. Para eles não existe. E quando eu sou chamado, acaba o diálogo, e aí vai para uma sala, tem café, tem aqueles bolos, aquele negócio todo. Aí eu escuto o pastor e o padre lá no canto. A religião desse cara aí, diz que Deus dá livre-arbítrio. Tu já pensou Deus deixar a gente fazer o que quiser? Eles sabem, mas não concordam, e eu respeito, não mexo nesses pontos. E eles mexem nos meus pontos de vista. Eles perguntam, nós vamos fazer uma procissão dentro da escola. Vai ter a Bíblia dos católicos, a Bíblia dos evangélicos, e pode colocar o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu falo, pode. Só que eu corro o risco de ser expulso da USE, mas pode. E aí entra na procissão. O que acontece? O pessoal fica sabendo que existe um Evangelho, porque eles misturam o Espiritismo com o bandismo. A religião, agora não, já são mais abertos, mas a cristã, a católica, ela fez um bojo misturando a gente para que todo mundo tivesse medo dos espíritas, como eles pegam medo do bandista, do candomblista. E
E aí eu vi a doutrina espírita ganhar muito com aquilo, sem preconceito. Eles lá pegavam o evangelho, amarravam umas fitas no evangelho e puxavam as fitas para lá e vinha alguém entrando, eu lá em cima, né? Falo na OAB, a OAB faz muito reuniões para fomentar contra a intolerância religiosa. Então precisa ir um de cada religião, mas tem que ser quem tem o coração aberto. E a gente fala, seja de São Paulo, seja lá, tudo isso, ainda faço um trabalho dentro do sistema carcerário também. E eu peço desculpa que eu estou falando um pouco do que eu faço, não é para me engrandecer, é para criar confiança. Porque hoje tem muita gente que fala, mas não tem obra. Então é gostoso eu falar bonito aqui e depois ir embora. Chegar lá fora eu não faço nada daquilo que eu falo. Então, eu estou contando isso a vocês, e agora, para mim entrar no tema, que talvez a espiritualidade não vai querer que... Já me avisou que eu não vou falar tudo que eu coloquei aqui, ele vai querer que eu fale outras coisas, porque os meus mentores são 3. Esses mentores eu adquiri entre a vida e a morte há 25 anos atrás, fiquei na UTI, operado muitas vezes, me operaram por engano, o intestino e... cortou 4 vezes, abriu 4 vezes, e aí ele falou que eu ia desencarnar, não tinha mais antibiótico. E na sala da UTI, eu vi, meu corpo todo entubado, eu em cima. Mas eu não entendia, porque eu olhava, mas de baixo eu também me via. É uma coisa... E a UTI encheu de irmãs carmelitas, com umas rosas, que até hoje eu sinto o cheiro. Abriu um clarão e entrou 3 mentores com uma caixinha de remédios, branca com logotipo vermelho, e falou, você não vai morrer, mas você vai trabalhar. Eu era vagabundo, hein, nessa área de ajudar os outros, não queria nem saber. Mas tu vai trabalhar, que tu vai ver o que é bom para todos. No dia seguinte, já reuniu a família toda, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Quando o médico chegou, não tinha mais infecção generalizada. Dali para cá, minha esposa brinca e fala assim, botaram uma pilha no meu marido que ele não sossega mais. E antes era sentar televisão, ver televisão, trabalhava, voltava. Minha esposa, minha secretária, depois passou a ser dona, porque eu casei com ela, tem 40 anos de casado. E ainda quando chegava em casa, ela tinha que me servir. Eu sentava, ela botava o babador e trazia a janta prontinha. E eu ainda dava bronca. E ela trabalhou comigo. Olha a cabeça que eu tinha antes. Hoje não. Hoje eu sou uma moça. Lavo louça, arrumo cama, por causa do bom dia que eu falei para vocês. Porque a primeira atitude que o Espírito pediu, o Padre Bento, que é meu mentor, era falar bom dia. Depois falou que eu tinha que beijar. Falei, que beijar o quê, meu Deus do céu? Esperei 4 horas da manhã, todo mundo dormindo. Porque mentor, depois que tu adquire, é igual sogra com filha única. Você isso, você deu, você tirou, ela comeu hoje. Então, 4 horas da manhã eu fui lá, dei um beijo na minha filha, fui no quarto, dei nos meus outros 2 filhos, no outro dei um beijo na minha esposa, todo mundo dormindo. Eu vou cumprir a missão e vou dormir. Vocês nem acreditam. Chegou de manhã, minha filha, a mais velha, levantou e falou assim, pai, não sei o que houve hoje à noite, eu estou tão bem. Mas eu sabia, mas eu tinha vergonha, né? Fiquei quieto. Daí a pouco meus filhos, pai, hoje eu estou animada. A minha esposa, hoje eu estou animada e tal. Só que aí, né? No outro dia, de novo. Eu falei, mas de novo. Aí beijar virou rotina e muitas outras coisas no nosso dia a dia. Por isso que eu estou falando sobre como montar fluidos e energia no nosso dia a dia. Preste muita atenção no que você está vendo. Se vocês se inscreverem no meu WhatsApp e no meu YouTube, no meu canal, youtube.com/marcosbg1950, vocês podem ver a live, a caminhada com reflexão que eu fiz ontem.
falando sobre a ansiedade, a depressão, como nós podemos reagir nesse meio. Mas muito bem, eu espero que eu tenha contribuído, tem muito mais coisas, mas devagarzinho a gente vai interagindo, e não é para dizer que eu sou melhor do que vocês, de jeito nenhum. Só que a minha dívida é maior do que a de vocês. Eu ainda tenho muita coisa para falar. E para encerrar, eu já fui operado das pernas 4 vezes, do intestino, acho que 10 vezes por causa da tela, coração 2 vezes, e a última foi há 1 ano e meio agora. Não tinha veias para operar meu coração, aí o médico, era 5 que tinha que operar, ele tirou 2 mamárias e não deu certo a cirurgia, falou que eu ia desencarnar. E aí eu fiquei bom, ele falou que eu tinha que esperar 8 meses, 3 meses depois já estava distribuindo cesta básica na favela. Ele me adora, ele fala, ele brigou com a UTI, porque eles não queriam liberar a UTI, porque eu não tinha condições de operar o coração. Só que meu coração não foi operado por causa de deficiência alimentar. Porque eu casei com a minha esposa é naturalista. Não entra nada de comida gordurosa. Eu falo assim, eu vou virar passarinho. Estou comendo muito alpiste, porque tudo ela tem grão. Então, mas dívidas entre relação, né? Compromisso de vidas passadas. Perdi o dedo, esse dedo eu não tenho. Perdi os dentes, caí de moto. E meus filhos, tem muitas outras cirurgias. Eles falam assim, meu pai só vai morrer quando cortar a cabeça. De tantas vezes que eles entraram no hospital. Essa última vez fiquei 40 dias. Não tinha massa cefálica. Não aguentava levantar uma colherzinha de plástico. Quem cuidou de mim foi minha esposa. Adivinha o que aconteceu quando eu estava na UTI? Que eu não vi, porque eu estava lá ainda drogado. A moça que dá aquele cilindro para o pulmão não fechar, solta o ar e vai, pum! Deixou o cilindro cair, cortou a cabeça fundo. Aí meus filhos falaram, mas nem cortando a cabeça do meu pai ele morre. Mas tudo é brincadeira, mas a gente sabe o compromisso que a gente tem quando isso acontece. Quando a espiritualidade pediu para que a gente falasse sobre a enfermidade do corpo, os reflexos da alma, quando você tem uma saúde que tu não sente nada, você bebe, fuma, e vai até os 100 anos, e não tem nenhuma dor, como meu pai aconteceu. E aí vem a falecer. Só que quando você reencarna, você vai passar pelo que eu estou passando. Porque tudo que você judiou vai ter que ser limpo, vai ter que ser refeito. A doença não é castigo. É limpeza do perispírito, que daqui a pouco a gente já vai começar. Eu gostaria de convidá-los para todas as quartas-feiras, às 14 horas, no podcast Espiritismo Além do Nosso Tempo. Vocês olham o título, está lá, Passado, Presente e Futuro. E tem ali um ET. Por quê? As flores de amanhã nascem na semente de hoje. Isso quer dizer o seguinte, nosso programa ele tem bastante audiência. Cada palestra nossa, cada fala, alguém muda a atitude e agradece. Toda semana tem alguém que pensou, repensou e mudou. Então é a sementinha do amanhã. É nós mudarmos hoje para sermos melhores amanhã. Tá? E podcast é o quê? Qualquer um de vocês pode entrar e, não concordei, isso é mentira, não gosto, tá lá. É debate, por isso que chama de podcast. Quando é live, é uma palestra que você dá pelo stream, pelo link. E quando é podcast, é debate. Aí ali nós temos a Divina, que é do FEPEC, o Antônio Avelino, que é do EMI, que é presidente também, e a Nilce Pereira, que é vice-presidente da USP. A gente monta esse podcast. E de sexta-feira, aí já deixa eu ver se eu trouxe o livro. Trouxe. Gerenciando conflitos espirituais. A finalidade, observação do sentir. E ali tem a Marlene Leal, que faz comigo, mas também é da Rádio Boa Nova. E a Maria Ribeiro, que é do Leal.
Este programa, há 4 anos atrás, essa live, quando eu quis dar ideia, os mentores mandaram eu ler e fazer o programa baseado no Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles. Qualquer um de vocês que querem ser oradores, querem acrescentar, pode ler esse livro, que ele fala sobre todas... Ela é psicóloga, né, a Joana de Ângeles, e o Divaldo usa muito ela. E aí esse programa teve esse modo de apresentar. Eu vou salientar aqui, ali está escrito, Política e Kardec, Revista Espírita de 1862. Peço desculpa se eu contrariar alguém, mas eu pesquisei Kardec em 1862, já teve aquela pressão para participar do movimento político, que os espíritas tinham que participar do momento, aquelas coisas todas. Para cada um faz o que quer, mas eu vou trazer o que Kardec nos trouxe. Em 1862, o que é a Revista Espírita? Todo o Pentateuco, que são os 5 livros, mas o Kardec fazia anotações antes de lançar o Livro dos Espíritos. E ele mandava esse artigo para essa Revista Espírita. São 12 volumes e qualquer tema que você for dar, você vai e aprimora se você fizer uma pesquisa na Revista Espírita. Ele não é evangelizador, ele é esclarecedor. Então, foi questionado a Kardec por que os espíritas não poderiam participar, a Casa Espírita, dentro da Casa Espírita, do movimento espírita. Eu chegar aqui e falar, eu sou candidato a isso, candidato a isso. Não pode. Está uma principal exigência do espiritismo. Por quê? Olha o que Kardec nos falou. Em vossas reuniões, afastai cuidadosamente tudo que se refere à política e às questões irritantes. A tal respeito, as discussões apenas suscitarão embaraço, enquanto ninguém terá nada a objetar à moral, quando essa for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais realmente úteis serão consequência natural. Qual é a nossa função aqui? É montar bons políticos, moralmente. Agora, exercer a política é lá fora. Se eu chegar aqui, pregar política, a metade vai ficar comigo, a outra metade vai embora. Porque ninguém é obrigado a concordar com um pensamento só. Então, Kardec já passou por isso, sabia que isso ia destruir o trabalho espiritual, que a nossa função é cuidar do espírito. E o espírito cuida das coisas da terra. Nós temos que cuidar daquilo que nós vamos levar quando morrer. Ouro, prata, nada disso a gente vai levar. Por isso que eu sempre trago isso como reflexão, porque tem muita gente que não entende por que o movimento espírita não monta igual eu dei risada. Me chamaram para montar o partido da esquerda espírita. Meu Deus do céu! Ai, mas é cada um. Como nós podemos entender? Eu trago Kant, porque eu adoro ele. E o que ele nos traz? Porque ele é pacifista. Ele fez uma reforma na Índia sem violência. Nenhuma violência. Mas, se vocês sabem, o governo usou uma violência, matou criança, matou tudo lá na praça, mas ele manteve a paz, não reagiu. Foi problema. Aí o que ele nos trouxe? Porque questionaram ele. O que destrói o ser humano? Política sem princípio, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, sabedoria sem caráter, negócio sem moral, ciência sem humanidade e oração sem caridade. Eu posso fazer a oração mais bonita que for, mas se eu não tiver caridade, com a diferença, não é com os que concordam comigo, não. Então, por isso que eu trouxe essa reflexão. E, segundo Chico Xavier, se a ideia da reencarnação, sinceramente, como todo respeito às demais religiões, eu não vejo nenhuma explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. Se nós não tivermos uma saída para os nossos erros, eu vou fazer uma pergunta, já que está todo mundo muito quietinho,
Se alguém quiser questionar, levanta o dedo. Eu dou mais valor ao questionamento do que eu tenho para falar. Qual é o maior professor que a gente tem na vida? Pode falar. Chuta lá, vai lá no seu coração. Jesus, não. Não, não é. Quem? Mais? Não, também não. Quem mais? Também não. O maior professor que nós temos na vida é os nossos erros. A gente cai, Jesus levanta. A gente cai, Jesus levanta. Você cai, você erra, Jesus perdoa. Porque não existe castigo. Não existe, pode esquecer. Dentro do sistema carcerário, eu atendo bandidos pesados. Cara, é o cão chupando, mata sem dó. Na hora que a doutrina espírita entra em choque com ele, só melhora, ele fica branco. Ele começa a pedir ajuda. Por quê? Porque vem na cabeça dele, porque não tem sossego. Uma pessoa dessa não tem sossego. Mas por que eu estou lá? Naquela hora, conversando com uma pessoa tão difícil. É porque Deus quer ajudá-lo, não a mim. Quer ajudá-lo. Usou o meio, porque ele já estava na hora de começar a mudar. Porque se não escutar, não adianta. Então, não existe inferno, purgatório e nem céu. Pode esquecer. Mas existe dentro da gente. Se eu for uma pessoa boa, eu vou para o céu. Quem sabe o que é céu? Levanta a mão. Céu é centro espírita do umbral. Quem sabe o que é umbral? É o inferno. Estou brincando. O céu é um estado de espírito que quando você desencarna bem, você vai encontrar com pessoas de bem, para trabalhar para o bem. O que é o purgatório? O purgatório é quando você para orar. É um momento do meio. Quando tu entra no centro espírita, quando tu entra na missa, quando tu entra no culto, é um purgatório. É um momento que você para. Na hora que você vai dormir, faz uma oração, é o purgatório. E aonde é o inferno? Ah, meu Deus do céu. Eu entro e saio do inferno muitas vezes. E vocês também. Só que vocês não sabem, porque pensam que o inferno vai castigar, não. Chego em casa, nervoso. Quebro o pau com meu filho. Pronto. Discípulo do inferno. Nem menor dúvida. Na hora que tu está nervoso, depressivo, sem esperança, é o inferno. De repente você faz uma oração, bebe uma água fluidificada, entre na pesquisa do Google, mensagens da água. Vocês vão ver que isso aí não é ritual, não. Botar a mão para tomar remédio. Fazer. Vocês vão ver o que acontece com a água. O que acontece com o seu sangue. Se você fizer uma oração. Aí você já sai do inferno, já entra no purgatório. Sempre assim. Depende do que você fazer. Quando você sair daqui, você entra no inferno ou não. O inferno é um estado de espírito que quando você desencarnar, você se associa com espíritos que pensam igual a você. Eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho inveja, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho ganância. Quando tu morre, tu acha que... Porque sabe, né? Morreu, vira... No velório é gente boa, né? Morreu gente boa. Mas vai responder pelo que... Então temos que mudar o mais rápido possível o que a gente pensa. Por quê? A enfermidade do corpo, do meu corpo, tudo isso, eu tenho mais coisas. Já fui mordido de escorpião, já caí de tanque de 20 metros, perdi toda a carne da mão, já caí 2 vezes de helicóptero, uma vez de um avião Cessna. Estou aí, ó, firme e forte. Por isso que meus filhos falam que cortamos, mas nem assim. Mas por que isso acontece comigo? E por que eu saio? Como eu saí da UTI agora, 1 ano e meio, numa pandemia, hospital vazio, porque pandemia é só fora, né? Cada um tem o seu modo de ver, não vou entrar, mas eu não acredito. Mas
Por que eu saí? Porque é um resgate. Quando eu caí com o avião, caí com o helicóptero e fui salvo, essa sensação da salvação é a limpeza do meu perispírito. Por quê? Eu posso tomar qualquer remédio, mas o remédio não cura o espírito. Se você vai dormir, depende de calmante, você só está enganando o corpo. Agora, o espírito cura o corpo. E é que não vai dar tempo, cada hora, me avisa, que eu sou muito tímido, não gosto de falar. Kardec, na Revista Espírita, que se eu chegar lá, eu vou até andar mais um pouquinho, olha quanta coisa que eu disse que eu ia falar. Eu vou trazer aqui, essa reflexão. Quando você toma o remédio da terra, tem que ser para ajudar o espírito. Por acaso, vou contar a história do rocambole. Eu sempre gosto de contar essa história. Uma lição para mim muito grande. Minha esposa saiu com meus filhos. Comprou um rocambole, botou lá na cozinha e eu estava trabalhando no computador para as palestras, essas coisas todas. Ela falou, bem, deixei um rocambole para você lá na cozinha, tá bom? Tchau, 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 beijo, tal. Levantei e fui lá, com aquela colherzinha, aquele garfinho de plástico, cortei um pedaço, fui. Da pouco, falei, nossa, que delícia. Fui lá, cortei mais um pedaço. Meu Deus, que delícia. Aí voltei lá, olhei para o rocambole. Você não manda em mim. Não vou comer mais nenhum pedaço. Por quê? Presta bem atenção nisso, que vale para tudo. Vale para cerveja, vale para o bombom, chocolate, vale para tudo. Ou o corpo manda no espírito, ou o espírito manda no corpo. Você que decide. O homem ou a mulher, tanto faz, é espírito, que leva uma vida sexual desregrada. Uma mulher que sai com muito homem, ou um homem que sai com muita mulher. O que está acontecendo com ele? O espírito dele é fraco. A carne é forte, porque Deus colocou o desejo para que as crianças pudessem nascer e nós está aqui. Não para usar como prazer. Mas quando a carne é forte, ela comanda o desejo, e o desejo do corpo, você alimenta por telefone, e depois, e vai por aí afora e ainda acha que está certo, porque é uma necessidade, não tem jeito. Mas quando você reverte, o corpo pede, mas você não faz porque é errado. Acabou. Simples. Não vou comer bombom porque é errado. Eu não vou mais tomar mais de uma ou duas cervejas porque é errado. Eu que comando a minha fé, eu tenho que fortalecer o espírito. Por que eu falo isso? Como eu sou envolvido em ajudar muita gente, suicídio, nossa, vocês nem sonham. Chega a mãe, na minha entidade, que é o PIS, e fala assim, eu vim aqui pedir uma oração para ajudar a tirar meu filho que está nas drogas, está um rolo danado, ele rouba, ele engana, e eu preciso salvar meu filho. Aí eu falo para ela, tudo bem, nós não vamos salvar seu filho, mas nós vamos te ensinar a salvar ele. Mas por quê? Porque ele não está aqui. Se ele não veio, quem não ultrapassou aquela portinha para cá não autorizou nada. Agora, quando eu começo a ensinar a mãe o que ela deve fazer, já fui ameaçado de morte opção de vezes, porque a mãe começa a dar jeito no filho, o filho sabe que ela recebeu, que ela era fraca, agora ela está forte, está falando não, está coordenando, e aí ele deixa as drogas e depois fica meu amigo. Eu tenho palestrantes que até hoje é grato que eu tirei ele da bebida alcoólica. Mas não tirei ele, eu tirei ensinei ao pai dele. E o pai dele tomou atitude contra ele. Ficou tinhoso, tudo. Hoje, tanto o pai já é muito idoso, mas o filho é novo. É palestrante da USE e
quando me vê, pelo amor de Deus, um carinho enorme. Por quê? Porque nós temos que aprender a ensinar a quem quer ajudar a ser forte. Porque senão toda a tua energia vai pro ralo. Você vai dar tudo, vai... Tem gente que chega para mim e fala, eu não aguento mais. Eu faço tudo pelo meu filho. E meu filho... Adoro quando chora. Porque a pior lágrima que tem é quem chora para dentro. Porque quando tu chora para dentro, a lágrima cai no coração. Aí cria mágoa, depressão, ansiedade. Mas quando tu bota para fora, você autoriza a ser ajudado. Vem tomar um passe, sei lá o quê. Olha, quantas casas eu entro, a pessoa entra chorando, que precisa de ajuda. Eu adoro. Por quê? Estão colocando para fora. E pedir ajuda não é covardia. Pedir ajuda é se fortalecer. E não pode pedir ajuda a pessoas erradas. Desculpe, meus irmãos de outras religiões, que eu não vou citar, porque está saindo aí para o mundo inteiro, aí talvez. Mas, nós vamos fazer um trabalho, é tanto. Acabou. Não vai dar certo. Poderá aliviar e até enganar, mas na próxima reencarnação aquilo vem em dobro. Ou é por amor, ou não é. Dai de graças o que tu recebesse de graça. Se eu recebi essa bênção, não é para mim se tornar importante. Não. É para fazer parte da sociedade e arrumar uma coisa. Por quê? O nosso corpo, nós temos um gatilho. Esse gatilho é usado para o bem e para o mal. E aí que está o segredo. Se eu, na minha palestra, na minha live, no meu podcast, minha equipe sabe disso, que eu trabalho sentir, colocar uma palavra boa, você salva a pessoa. Ela desiste do suicídio, ela desiste da briga, ela começa a encontrar, ela começa a educar o filho direito, porque a mídia hoje está terrível, eu sei disso. Eu fico na sala dos professores, eu fico indignado com a educação que estão dando às nossas crianças, é incrível, estão destruindo, não estão ensinando a dignidade, respeito, não, é só liberdade, sem responsabilidade. Eu não sei o que houve no nosso planeta, que de repente nossos jovens estão recebendo a gente faz um trabalho em casa e na rua estraga tudo. Eu tenho filhos que cursou universidade. São os verdadeiros pedidos no mundo. Tem dinheiro, tem poder, mas não tem moral. Não tem. Prazeres que estão... Amanhã, aqueles que quiserem assistir o podcast, nós vamos falar sobre a visão espírita do carnaval. Que os espíritos nos orientaram. Aí nós vamos ver o cuidado que nós temos que ter quando a gente vai em certo lugar com as crianças. Se divertir, tudo em paz. Mas Divaldo Pereira Franco fala que quando você leva uma criancinha vestidinha e tal, mas ela vai ver coisas que não deve, você está mexendo com a energia coletiva. Amanhã ela pode se perder por causa daquilo que você fez. Ou dentro de casa, uma briga, seja o que for. Tem muita coisa que a gente tem que prestar atenção. Eu costumo dizer o seguinte, minha mãe está com 94 anos. Eu falo, é a mocinha mais terrível que tem, porque ela não sossega. A última dela, ela foi lavou o tapete grande. Ela não pode, 94 anos. Aí ela pegou o tapete e foi colocar na varanda, primeiro andar. Só que ela errou, quando ela jogou, o tapete caiu em cima do fio, cortou a luz do prédio inteiro. Uma senhora de 94 falou, mãe, toma jeito, né? Mas cheguei para ela e falei assim, mãe, meu pai já é falecido há 30 anos. A senhora e o pai não brigaram nunca. Que sensação boa.
Ela falou assim, é que nós combinamos só brigar não na frente de vocês, mas eu e teu pai, ó, quebrava o pau direto. Nenhum dos filhos viu eles brigando. Levamos essa sensação de que eles nunca brigaram. Quando a minha mãe começou a contar os rolos, falei, não mudou nada, mas mudou a forma de fazer. Porque o gatilho nos deixa cego, surdo e mudo. Eu era assim antes de entrar para a doutrina espírita. Eu tratava tinha 15 funcionários, tratava eles mal, porque eu achava que estava pagando e tal, minha empregada, tal, exigia, xingava, era tão chupando manga. Depois a espiritualidade ensinou que empregado é colaborador, não é empregado. A empregada que me roubou 2 vezes, 2 empregados dentro da minha casa, era colaboradora, não importa o que roubou. Mas tinha que sentar na mesa, comer com a gente, depois, tá? Porque antes não tinha nada disso. Então, são coisas que nós vamos refletindo e vamos melhorando o quê? O nosso perispírito. O que é o perispírito? Segundo Kardec, nessa revista de 1862, se não existe o perispírito, não existe o corpo físico. Não tem como o espírito agir sem perispírito. Mas o que é o perispírito para que a gente possa entender? Está vendo esse computador? Aqui está tudo a minha vida. As palestras, os trabalhos, tudo. Isso aqui é o perispírito. Nós temos um computador que registra cada momento. Porque quando a gente desencarnar ou morrer, o espírito lá em cima não vai chegar e falar assim, senta aí. Me fala o que tu fez da vida. Eu preciso saber se você era gente boa ou não, você distribuiu cesta básica, ou roubou a cesta básica, ou você deu passe, ou recebeu passe, sei lá o que. Não. Ele olha o nosso perispírito. É a informação que a gente já tem quando chega. Então, nós temos que trabalhar para melhorar o nosso pensamento, porque o nosso pensamento é o espírito e vem com a carga de vidas passadas. Vocês, no mês passado, nós falamos sobre a visão espírita do terremoto na Síria e na Turquia, na Síria e na Turquia. O que a espiritualidade falou? Que ali não morreu ninguém. É difícil? É, mas não morreu ninguém. Ou está dentro ou está fora. Aí você começa a prestar atenção nos milagres. O cachorrinho que saiu de debaixo do escombro. O neném com feto ainda, quer dizer, a mãe morreu, mas o umbilicão ainda alimentou o feto. Você nota a quantidade enorme de crianças que estão sendo salvas. Aí você vê, a primeira reportagem que eu vi foi o seguinte, o pai pegou a menina, saiu e foi... Já está na hora? Não adianta falar, mas... Não, eu vou terminar. Pegou a filha e foi até a padaria. Quando voltou, não tinha família, não tinha prédio, não tinha nada. Agora eu te pergunto, por que eles saíram? Quem é que fez eles saírem naquela hora? E os outros não saíram. Perdeu a família inteirinha. Com a menina olhando, chorando, não tinha mais nada na vida. Então tudo tem uma razão de ser. Por isso que a doutrina espírita ela é consoladora. Eu vou parar de falar, porque senão a gente vai... Olha quanta coisa aí que eu ia falar, mas a espiritualidade pediu para mim. Quero ir até o finalzinho, porque nós vamos terminar com um pensamento muito bom. Olha isso aqui, ó. Só para destruir uma causa mórbida, há que combatê-la no seu terreno. O que é que está te prejudicando? Procure saber o porquê. Por isso que tem o livro dos Espíritos, é o porquê. Mas olha como é que era o menino, como ele ficou. Tem uma causa aí. Tá? Deixa eu andar. Não. Isso aqui é interessante, tá? Ó, a bebida, tal. Tudo isso é a transformação do espírito. Nós temos que ser uma ponte
para ajudar os outros, já que eu sou duro, sou aposentado, então não tenho dinheiro, então eu faço a ponte. Quem já assistiu esse filme? Ainda estou aqui. No meu WhatsApp, depois vocês pegam, eu passo. Agora, esse é terrível. Amanhã é sobre suicídio. São 16 capítulos, tá? Não é moleza, não. O outro não. É 1h30, tá ali, 1h57. Mas eu aconselho assistir esses 2 filmes. O Amanhã eu chorei aos montes. Hoje eu sou moça. Choro. Qualquer coisa que envolve criança, eu choro. E para encerrar, vocês estão sentados nessa cadeira aí. Esse cavalo está preso na cadeira. Mas ele acha que está preso. Ele não sai dali. Semana passada eu recebi um vídeo na qual o dono do cavalo lá no mato amarrou ele numa cadeira e foi viajar. Quando voltou, o cavalo estava morto porque ele não comeu e não teve que beber. Mas ele poderia ter ido, mas ele não foi. Porque ele olha e acredita que ele está preso. E essa é a dificuldade que nós temos. Nós pensamos que os problemas não têm saída, mas é a cadeira que você está sentado. E agora, para encerrar, lembra do boa noite? Eu quero que vocês falem essa palavra para nós encerrar com a mesma energia. Eu quero. De novo, eu quero. Eu posso. Eu faço. Eu mereço. Ser feliz. Aê! Só isso. Gratidão e vamos que vamos. Desculpa, mas é a primeira vez, eu exagero um pouquinho. Mas bom? Obrigada. Então, nós agradecemos aos nossos irmãos que ficaram aqui com a gente no YouTube. Né? Então, tenha uma excelente semana, com bastante paz e saúde. Até mais.